Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que, quanto aos limites aos direitos fundamentais, segundo a teoria interna, o núcleo essencial de um direito fundamental é insuscetível de violação, independentemente da análise do caso concreto. Item correto. Teoria interna, teoria absoluta. O núcleo essencial de um direito fundamental é insuscetível de violação, independentemente da análise do caso concreto. A fixação dos limites a um direito não é influenciada por aspectos externos, extrínsecos. O processo de definição dos limites a um direito é interno a este direito. Os limites do direito lhe são imanentes, intrínsecos. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Item correto. Segundo a STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Base legal, liberdade de atividade profissional. Estudante estuda Inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, é constitucional a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. Item errado. Para o STF, é inconstitucional a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. Estudante estuda Inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Item correto. Para o STF, o exercício da advocacia traz um risco coletivo, cabendo ao Estado limitar o acesso à profissão e o respectivo exercício. Assim, o exame de suficiência, exame da OAB, seria compatível com o juízo de proporcionalidade e não alcançaria o núcleo essencial da liberdade de ofício. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. Item errado. Segundo o STF, nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Somente quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida a inscrição em conselho de fiscalização profissional. Estudante estuda Inéditas 2021. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Trata-se de norma constitucional de eficácia limitada. Item errado. Trata-se de norma constitucional de eficácia contida. Essa norma traz a liberdade de atividade profissional, não existindo lei que exija qualificações para o exercício de determinada profissão. Qualquer pessoa poderá exercê-la. Porém, se existir essa lei, a profissão só poderá ser exercida por quem atender às qualificações legais trazidas. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Item correto. CF 88, artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, são lícitas as provas obtidas por meio de interceptação telefônica determinada a partir apenas de denúncia anônima, sem investigação preliminar. E tem errado, segundo a STF, são ilícitas as provas obtidas por meio de interceptação telefônica determinada a partir apenas de denúncia anônima, sem investigação preliminar. Uma denúncia anônima não é suficiente para que o juiz determine a interceptação telefônica. Caso ele determine, apenas com a denúncia anônima, a prova obtida a partir desse procedimento será ilícita. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quando houver a necessidade de coleta de prova por gravação ambiental, sendo impossível a apuração do crime por outros meios, sendo necessário ordem judicial nesse sentido, é lícita a interceptação telefônica. Item correto. Segundo a STF, quando houver necessidade de coleta de prova por gravação ambiental e havendo ordem judicial nesse sentido, é lícita a interceptação telefônica. Nesse caso, é necessário que seja impossível a apuração do crime por outros meios. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é inconsistente e fere o senso comum falar-se em violação do direito à privacidade quando o interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista. Item correto. Segundo o STF, é inconsistente e fere o senso comum falar-se em violação do direito à privacidade quando o interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais! Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, as expressões interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação telefônica são expressões sinônimas. Item errado. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, interceptação telefônica, captação de conversas telefônicas feita por terceiro, autoridade policial, sem o conhecimento de nenhum dos interlocutores, com autorização pelo Poder Judiciário, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Escuta telefônica, captação de conversa telefônica feita por um terceiro, com o conhecimento de apenas um dos interlocutores. Gravação telefônica é realizada por um dos interlocutores do diálogo, sem o consentimento ou ciência do outro. Observação: o STF tem usado o termo gravação clandestina para se referir à escuta e gravação telefônica. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas judicialmente autorizadas para a produção de prova em investigação criminal podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar contra as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos.
Item correto. Segundo o STF, dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais judicialmente autorizadas para a produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado a colheita dessa prova. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a interceptação telefônica não será admitida quando a conversa for entre o acusado em processo penal e seu defensor, advogado. Item errado. Segundo o STF, o advogado tem seu sigilo profissional resguardado para o exercício de suas funções. Porém, esse direito não pode servir como escudo para a prática de atividades ilícitas, pois nenhum direito é absoluto. Ainda, segundo a Corte, o simples fato de ser advogado não pode conferir ao indivíduo imunidade na prática de delitos no exercício de sua profissão. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é lícita a prova de um crime descoberta acidentalmente durante a escuta telefônica autorizada judicialmente para apuração de crime diverso. Item correto. Segundo a STF, é válida, lícita, a prova de um crime descoberta acidentalmente durante a escuta telefônica autorizada judicialmente para apuração de crime diverso. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, as informações e provas levantadas por meio da interceptação telefônica não poderão subsidiar a denúncia de novas infrações penais. Crimes achados. Item errado. Segundo a STF, as informações e provas levantadas por meio da interceptação telefônica poderão subsidiar a denúncia de novas infrações penais, crimes achados, ainda que estes sejam puníveis com a pena de detenção. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. Item correto. Segundo a Lei 9.296, de 96, artigo 2º, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Inciso 1. Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 3. O fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É possível afirmar que a norma que traz a interceptação das comunicações telefônicas é norma de eficácia limitada. Item correto. Segundo a STF, é necessário que exista uma lei para que o juiz possa autorizar, nas hipóteses e na forma por ela estabelecida, a interceptação das comunicações telefônicas. Conclusão: a norma que traz a interceptação das comunicações telefônicas é norma de eficácia limitada. Estudante estuda Inéditas 2021. Para a doutrina e jurisprudência,
A quebra do sigilo das comunicações e interceptação das comunicações telefônicas são expressões sinônimas. Item errado. Quebra do sigilo das comunicações. Acesso ao extrato das ligações telefônicas, medida menos grave, pode ser determinada pelas comissões parlamentares de inquérito e pelo Poder Judiciário. Exemplo: ter acesso ao extrato da conta de celular. Interceptação das comunicações telefônicas. Gravações das conversas telefônicas. Medida mais grave. Apenas pode ser determinada pelo Poder Judiciário. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é lícita a prova obtida por acesso ao WhatsApp sem autorização judicial. Item errado. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a prova obtida por acesso ao WhatsApp sem autorização judicial. Motivo: nesse caso, as mensagens armazenadas no aparelho estarão protegidas pelo sigilo telefônico. Atenção! Se o celular for apreendido em operação de busca e apreensão autorizada por ordem judicial, é permitido que a autoridade policial verifique o conteúdo que estiver armazenado no aparelho, mesmo as conversas pelo WhatsApp, não havendo, nesse caso, necessidade de nova ordem judicial para análise desses dados. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a apreensão de um disco rígido, HD, de um computador no qual estão armazenados e-mails recebidos pelo investigado viola o sigilo da comunicação de dados. Item errado. Segundo a STF, em relação à comunicação de dados, a apreensão de disco rígido de um computador no qual estão armazenados, por exemplo, e-mails recebidos pelo investigado, não viola o sigilo da comunicação de dados. Motivo: a proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados em si. No caso, não há quebra do sigilo das comunicações, interceptação das comunicações, mas sim a apreensão de base física na qual se encontram os dados. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, pode, em caráter excepcional, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados. Item correto. Segundo o STF, a administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre, excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no artigo 41, parágrafo único da Lei 7.210 de 84, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados. Eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no primeiro caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Item errado, CF 88, inciso 12. É inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo a doutrina, a força policial, tendo entrado na casa de indivíduo durante o dia com ordem judicial, não pode prolongar suas ações durante o período noturno,
devido à inviolabilidade do domicílio à noite. Item errado. Segundo a doutrina, é admissível que a força policial, tendo entrado na casa de indivíduo durante o dia com ordem judicial, prolongue suas ações durante o período noturno. Estudante estuda Inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Item correto, segundo o STF, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Estudante estuda Inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, nem a Polícia Judiciária e nem a Administração Tributária podem invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender, durante o período diurno e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Item correto. Segundo o STF, nem a Polícia Judiciária e nem a Administração Tributária podem, afrontando direitos assegurados pela Constituição da República, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender durante o período diurno e sem ordem judicial quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Estudante estuda Inéditas 2021. Não há legislação vigente que regule o conceito de dia para a aplicação do princípio da inviolabilidade do domicílio. Logo, deve ser considerado dia, obrigatoriamente, o período das 6 horas às 18 horas. Item errado. Não é obrigatório considerar dia o período das 6 horas às 18 horas. Há legislação vigente que regula o conceito de dia. Lei número 13.869 de 2019, nova lei de abuso de autoridade. Artigo 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem, inciso 3, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Estudante estuda Inéditas 2021. Só é possível ingressar na casa do indivíduo com o seu consentimento ou com ordem judicial, inviabilizando outras possibilidades. Item errado. Situações que permitem o ingresso na casa do indivíduo com o consentimento do morador, sem o consentimento do morador com ordem judicial apenas durante o dia. A qualquer hora, sem consentimento do indivíduo, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Estudante estuda Inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, é válida a ordem judicial que autorizava o ingresso de autoridade policial no estabelecimento profissional, mesmo durante a noite, para instalar equipamentos de captação de som, escuta. Item correto.
Para o STF, embora os estabelecimentos profissionais estejam abrangidos pelo conceito de casa, não se pode invocar a inviolabilidade de domicílio como escudo para a prática de atos ilícitos em seu interior. Assim, o STF considerou válida a ordem judicial que autorizava o ingresso de autoridade policial no estabelecimento profissional, mesmo durante a noite, para instalar equipamentos de captação de som, escuta. Motivo: essas medidas precisavam ser executadas sem o conhecimento do investigado, o que seria inviável durante o dia. Estudante estuda inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, arma apreendida no interior de um caminhão configura o crime de porte ilegal de arma de fogo. Item correto. Arma apreendida no interior de um caminhão. É crime de porte ilegal de arma de fogo. Não é crime de posse de arma de fogo. Motivo: o caminhão não é um ambiente fixo, estático, logo não é reconhecido como local de trabalho. Ainda segundo o STF, a boleia de um caminhão não é considerada residência do indivíduo e, por isso, não é protegida pela inviolabilidade do domicílio. Posse de arma de fogo permite ao cidadão manter a arma exclusivamente no interior da residência ou no local de trabalho. Porte de arma de fogo é a possibilidade de circulação com a arma de fogo fora de casa ou do trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, estão abrangidos pelo conceito de casa os bares e restaurantes. E tem errado. O conceito de casa não abrange bares e restaurantes. O conceito de casa alcança a residência do indivíduo, escritórios profissionais, consultórios médicos e odontológicos, trailers, barcos, aposentos de habitação coletiva, por exemplo, quarto em pousada. Estudante estuda inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, o conceito de casa é mais restrito e abrange apenas a residência do indivíduo. Item errado. Para o STF, o conceito de casa é mais amplo e abrange qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva e compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é necessária a oitiva do investigado para a determinação da quebra do sigilo bancário. Item errado. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário a oitiva do investigado para a determinação da quebra do sigilo bancário. Motivo: o princípio do contraditório não prevalece na fase inquisitorial. Fase inquisitorial: perpetrada por atos investigativos de cunho administrativo, como o inquérito policial. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos.
Item correto. Segundo o STF, o TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos. Observação: os dados bancários apenas podem ser usados para os fins da investigação que lhes deu origem, não sendo permitido seu uso quanto a terceiros que não estejam na investigação. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a jurisprudência do STF, o Ministério Público tem liberdade ampla para a quebra de sigilo bancário, envolvendo ou não verbas públicas, no que se refere a entes públicos. Item errado. Conforme a jurisprudência do STF, em caráter excepcionalíssimo, existe a possibilidade de quebra de sigilo bancário pelo Ministério Público no âmbito de procedimento administrativo, que tenha como objetivo a defesa do patrimônio público, desde que haja envolvimento de dinheiro ou verbas públicas. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, são ilícitas as provas obtidas por meio de requisição do Ministério Público de informações bancárias de titularidade de Prefeitura Municipal para fins de apurar supostos crimes praticados por agentes públicos contra a administração pública. Item errado. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, são lícitas as provas obtidas por meio de requisição do Ministério Público de informações bancárias de titularidade de Prefeitura Municipal para fins de apurar supostos crimes praticados por agentes públicos contra a administração pública. Estudante estuda Inéditas 2021. As autoridades fiscais poderão requisitar informações às instituições financeiras. Item correto. Autoridades fiscais poderão requisitar informações a instituições financeiras, Lei Complementar número 105 de 2001. Requisitos para requisição: haja processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e as informações sejam consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Observação: os dados ainda estarão protegidos, pois os dados antes protegidos pelo sigilo bancário passarão a estar protegidos por sigilo fiscal. Estudante estuda Inéditas 2021. As comissões parlamentares de inquérito federais, estaduais e municipais podem determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal. Item errado. Comissões parlamentares de inquérito federais e estaduais podem determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal. As CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Comissões parlamentares de inquéritos municipais não podem determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal. Os poderes das CPIs municipais são mais limitados. Estudante estuda Inéditas 2021. O Poder Judiciário pode determinar a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal. Item correto. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, o Poder Judiciário pode determinar a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal. STJ. Havendo satisfatória fundamentação judicial a ensejar a quebra do sigilo, não há violação a nenhuma cláusula pétrea constitucional. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais. Item correto. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes
ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas. A inexigibilidade do consentimento não exclui a possibilidade de indenização devido ao dano material ou moral decorrente da violação da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, se um servidor público, no exercício de suas funções, for injustamente ofendido em sua honra e imagem, a indenização será majorada. Item errado. Se um servidor público, no exercício de suas funções, for injustamente ofendido em sua honra e imagem, a indenização será minorada. Segundo o Supremo Tribunal Federal, em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. Modicidade, qualidade daquilo que é módico, pouco considerável em quantidade, valor, preço, etc. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a privacidade dos agentes políticos é ampla e protegida contra divulgações de fatos relacionados aos serviços públicos. Item errado. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a privacidade dos agentes políticos é relativa, pois os agentes políticos devem prestar contas à sociedade da sua atuação como agente público. Atenção! O direito à privacidade dos agentes políticos é protegido, porém, apenas a fatos íntimos, pessoais e da vida familiar. Contudo, não há privacidade no que se refira à sua atividade pública. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é legítima a decisão judicial que proíbe a publicação de fatos relativos a um indivíduo por empresa jornalística. Item correto. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é legítima a decisão judicial proibindo a publicação de fatos relativos a um indivíduo por empresa jornalística. Fundamento: inviolabilidade constitucional dos direitos da personalidade. Privacidade. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, pode haver coação para que um suposto pai realize exame de DNA a fim de se resguardar o direito da pensão alimentícia. Item errado. Segundo o STF, não se pode coagir o suposto pai a realizar exame de DNA, pois essa coação ofenderia a dignidade da pessoa humana, a intangibilidade do corpo humano, entre outros direitos humanos. A paternidade poderá ser comprovada mediante outros elementos que não entrem em conflito com a dignidade do acusado. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, para que haja condenação por dano moral, é necessário ofensa à reputação do indivíduo. Item errado. Segundo o STF, para que haja condenação por dano moral, não é necessário ofensa à reputação do indivíduo. Assim, para a reparação do dano moral, não se exige a ocorrência de ofensa à reputação do indivíduo. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, as pessoas jurídicas poderão sofrer dano moral. Item correto. Súmula do STJ, súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, podem ser indenizadas por dano moral, pois são titulares dos direitos à honra e à imagem. Ainda, segundo o STJ, a honra objetiva da pessoa jurídica pode ser ofendida pelo protesto indevido de título cambial,
cabendo indenização pelo dano extrapatrimonial daí decorrente. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, a violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas ensejará o direito à indenização pelo dano material ou moral. Essa indenização será padronizada e não observará o grau de reprovabilidade da conduta. Item errado. A violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas ensejará indenização cujo valor observará o grau de reprovabilidade da conduta. As indenizações por dano material e por dano moral são cumuláveis. Assim, é possível que se reconheça o direito a ambas as indenizações diante de um mesmo fato. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, se uma decisão judicial determinar que se retire do site de uma revista determinada matéria jornalística, essa decisão viola a orientação do STF. Item correto. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. A retirada de matéria de circulação configura censura em qualquer hipótese, o que se admite apenas em situações extremas. Assim, em regra, a colisão da liberdade de expressão com os direitos da personalidade deve ser resolvida pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme o Supremo Tribunal Federal, a liberdade de manifestação do pensamento não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, salvo praticada em sede jurisdicional. Item errado. A liberdade de manifestação do pensamento não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, ainda que praticada em sede jurisdicional. Assim, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, se posicionou em plenário virtual sobre o embate que já dura 9 anos entre o jornal O Estado de São Paulo e o filho do ex-presidente da República, José Sarney, Fernando Sarney. Estudante estuda inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar os valores republicanos e democráticos de direito, determinou o livre exercício da crítica jornalística, ainda que em tom áspero ou contundente, em qualquer situação ou contingência, mas ainda quando o objeto da crítica são agentes públicos. Item correto. Segundo o STF, o direito à liberdade de imprensa assegura ao jornalista o livre exercício da crítica jornalística, ainda que em tom áspero ou contundente, em qualquer situação ou contingência, mas ainda quando o objeto da crítica são agentes públicos. Esse profissional responderá penal e civilmente pelos abusos que cometer, sujeitando-se ao direito de resposta. A liberdade de imprensa é plena tanto em período não eleitoral quanto em período de eleições gerais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, mas é necessário licença para seu exercício.
Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Estudante estuda Inéditas 2021. Situação hipotética. Carlos foi convocado para o serviço militar obrigatório. Carlos, por convicções filosóficas, se recusou a ingressar nas Forças Armadas. Nesse caso, Carlos não será privado de seus direitos e a lei fixará uma prestação alternativa para Carlos. Assertiva. Se Carlos, além de se recusar a ingressar no serviço militar, se recusar também a cumprir prestação alternativa fixada em lei, Carlos poderá ser privado de algum direito. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Carlos se recusou cumulativamente a cumprir a obrigação a todos imposta, serviço militar, e ainda se recusou a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Assim, Carlos, em caráter de exceção, poderá sofrer restrição de direitos. CF 88, artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, mesmo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Traz a escusa de consciência. Estudante estuda Inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei do Rio Grande do Sul, que permite o sacrifício de animais em ritos religiosos de matriz africana, é constitucional. Item correto. Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei do Rio Grande do Sul, que permite o sacrifício de animais em ritos religiosos, é constitucional. A tese produzida pelo Supremo é a seguinte: é constitucional a Lei de Proteção Animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em culto de religiões de matriz africana. No conflito aparente entre bens jurídicos, prevaleceu a liberdade religiosa. Estudante estuda Inéditas 2021. O ensino religioso de matrícula obrigatória constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 210, parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Segundo o STF, o ensino religioso em escolas públicas pode ter caráter confessional. Assim, há a possibilidade de estar vinculado a uma religião específica, não havendo afronta ao Estado laico. Por exemplo, escola pública com ensino religioso de matriz cristã. Estudante estuda Inéditas 2021. A garantia de proteção aos locais de culto é princípio do qual deriva a imunidade tributária, que proíbe aos entes federativos a instituições de impostos sobre templos de qualquer culto.
Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6. Instituir impostos sobre, a linha B, templos de qualquer culto. A garantia de proteção aos locais de culto é princípio do qual deriva a imunidade tributária, que veda aos entes federativos a instituições de impostos sobre templos de qualquer culto. Estudante estuda Inéditas 2021. No Brasil, o catolicismo é a religião oficial e o poder público é responsável por essa prestação religiosa. Item errado. O catolicismo não é a religião oficial do Brasil. O poder público não é responsável por essa prestação religiosa. O Brasil é um Estado laico, ou seja, o poder do Estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando nem se opondo a nenhuma religião. Essa assistência tem caráter privado e fica por conta dos representantes habilitados de cada religião. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é assegurada, independente de lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 7. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Traduz a liberdade religiosa. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Traduz a liberdade religiosa. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Assertiva. O direito à indenização por dano material, moral e à imagem depende de o direito à resposta ter sido exercido pela vítima. Item errado. Direito à indenização por dano material, moral e à imagem. Independe de o direito à resposta ter sido ou não exercido. Independe de o dano caracterizar ou não infração penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Assertiva. Não são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Item errado. Súmula STJ número 37. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Assertiva.
O direito de resposta se aplica às pessoas jurídicas ofendidas pela expressão indevida de opiniões. Item correto. Direito de resposta se aplica a pessoas físicas e pessoas jurídicas ofendidas pela expressão indevida de opiniões. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material apenas, pois é necessário que haja prejuízo concreto. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, dano moral ou dano à imagem. Essa norma traz o direito de resposta à manifestação do pensamento de outra pessoa, aplicável a todas as ofensas, independente das ofensas serem ou não infrações penais. Estudante estuda inéditas 2021. Texto de apoio, Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Assertiva. O Supremo Tribunal Federal considerou que a exigência de diploma de jornalismo e o registro profissional no Ministério do Trabalho são condições necessárias para o exercício da profissão de jornalista em rede de TV. E tem errado. Conforme Gilmar Mendes, o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensados e tratados de forma separada. Assim, o STF considerou que a exigência de diploma de jornalismo e de registro profissional no Ministério do Trabalho não são condições para o exercício da profissão de jornalista. E estudante estuda inéditas 2021. A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. Item errado. Conforme a STF, a incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. Segundo a STF, é o crime de racismo e não pode ser admitida a apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica, ideias antissemitas. É tarefa do Poder Judiciário, em casos concretos, definir se uma determinada manifestação se enquadra ou não como discurso de ódio. Estudante estuda inéditas 2021. Texto apoio. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Assertiva. Conforme o Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão é absoluta, desde que não seja feita de forma anônima. E tem errado. Liberdade de expressão é ampla, não é absoluta. São proibidos os discursos de ódio. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme o Supremo Tribunal Federal, o preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo. Item correto. Quanto à liberdade de expressão, conforme STF, não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Estudante estuda inéditas 2021.
Conforme o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas. Item correto. Conforme STF, é inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Decisão baseada no direito à manifestação do pensamento e no direito de reunião. Descriminalizou a marcha da maconha. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme o Supremo Tribunal Federal, as autoridades públicas podem iniciar medida de persecução penal, tendo como referência apenas peças apócrifas ou escritos anônimos. E tem errado. Segundo o STF, as autoridades públicas não podem iniciar nenhuma medida de persecução penal ou disciplinar, tendo como referência apenas peças apócrifas ou escritos anônimos. Peças apócrifas não autoriza, isoladamente considerado, a imediata instauração de persecutio criminis. Regra: não podem ser incorporadas formalmente ao processo. Exceção: podem ser incorporadas formalmente ao processo quando esses documentos forem produzidos pelo acusado ou se constituírem as próprias peças do corpo de delito. Exemplo: bilhetes de resgate na extorsão mediante sequestro. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é livre a manifestação do pensamento, mesmo que feito de forma anônima. E tem errado. Conforme a CF 88, artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Com base na vedação ao anonimato, o Supremo Tribunal Federal proíbe o acolhimento a denúncias anônimas. Observação: as denúncias anônimas poderão servir de base para que o poder público adote medidas destinadas a esclarecer, em sumária e prévia apuração, a verossimilhança das alegações que lhe foram transmitidas. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Item correto. Conforme a CF 88, artigo 5º, inciso 3, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina moderna, o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal são expressões sinônimas. Item errado. O princípio da legalidade e o princípio da reserva legal não são expressões sinônimas. Princípio da legalidade. A CF 88 utiliza a palavra lei em um sentido mais amplo, lei em sentido material. Abrange lei em sentido estrito e todo e qualquer ato normativo estatal, inclusive atos infralegais. Com base no princípio da legalidade, a CF 88 determina a submissão e o respeito à lei ou a atuação dentro dos limites legais. Princípio da reserva legal. A CF 88 utiliza a palavra lei em um sentido mais restrito, lei em sentido formal. A CF 88 exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei. Exemplo: decretos autônomos. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Assertiva.
O vocábulo lei é usado em um sentido mais restrito, ou seja, somente será aceita no caso do inciso acima, lei formal ou atos com força de lei. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O vocábulo lei é usado em um sentido amplo, ou seja, abrange lei em sentido estrito e qualquer ato normativo estatal, inclusive atos infralegais. A referência que se faz é a lei em sentido material. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Item errado. STF, súmula vinculante número 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os transgêneros têm o direito de alteração do nome diretamente no registro civil. Item correto. Para o STF, princípio da igualdade. Busca proibir discriminações em virtude da identidade de gênero e da opção sexual do indivíduo. Segundo o STF, os transgêneros têm o direito de alteração do nome e do gênero, sexo, diretamente no registro civil, independentemente da realização de cirurgia de transgenitalização ou de tratamento hormonal. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o STF, é ilegítima a previsão de limites de idade em concursos públicos, mesmo quando justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Item errado, o STF, súmula 683. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ainda segundo o STF, a restrição da admissão a cargos públicos a partir de idade apenas se justifica se previsto em lei e quando situações concretas exigem um limite razoável, tendo em vista o grau de esforço a ser desenvolvido pelo ocupante do cargo. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é compatível com o princípio da igualdade programa concessivo de bolsa de estudos em universidades privadas para alunos de renda familiar de pequena monta com cotas para negros, pardos, indígenas e portadores de necessidades especiais. Item correto. Segundo a STF, é legítimo o programa concessivo de bolsa de estudos em universidades privadas a alunos que cursaram o ensino médio completo em escolas públicas ou em particulares, como bolsistas integrais, cuja renda familiar fosse de pequena monta com cotas para negros, pardos, indígenas e aqueles com necessidades especiais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é vedado, por força constitucional, tratamento desigual entre pessoas em qualquer hipótese. Item errado. Princípio da igualdade proíbe que pessoas que estejam na mesma situação sejam tratadas de forma desigual. Poderá haver tratamento desigual, discriminatório, entre pessoas que estão em situações diferentes. As ações afirmativas são consideradas constitucionais pelo STF. Exemplos de ações afirmativas: reserva de vagas em universidades públicas para negros e índios. Estudante estuda Inéditas 2021.
Segundo a doutrina, a igualdade e isonomia deve ser vista sobre duplo aspecto: a igualdade na lei e a igualdade perante a lei. Item correto. Segundo o STF, o princípio da isonomia, que se reveste de autoaplicabilidade, não é, enquanto postulado fundamental de nossa ordem político-jurídica, suscetível de regulamentação ou de complementação normativa. Esse princípio, cuja observância vincula incondicionalmente todas as manifestações do poder público, deve ser considerado em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios sob duplo aspecto: o da igualdade na lei e o da igualdade perante a lei. Estudante estuda, Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição Federal. Item correto, CF 88, artigo 5º, inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Traduz o princípio da igualdade. Dar tratamento isonômico igual às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Estudante estuda, Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, o direito à vida é absoluto e a pena de morte é proibida. Segundo a doutrina, novas hipóteses de pena de morte só poderiam ser autorizadas por emenda constitucional. Item errado, CF 88, artigo 5º, inciso 47. Não haverá penas. A linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. O direito à vida não é um direito absoluto, pois a CF 88 admite a pena de morte no caso de guerra declarada. Por ser cláusula pétrea, emenda constitucional não pode, no Brasil, estabelecer novas hipóteses de pena de morte. Novas hipóteses de pena de morte, em tese, não poderiam nem mesmo ser feitas por meio de uma nova Constituição. Se assim fosse feito, seria um desrespeito ao princípio da vedação ao retrocesso. Estudante estuda, Inéditas 2021. Quanto ao direito à vida previsto na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que o STF entende que é vedada, em todos os casos, a realização de pesquisas com células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos. Item errado. Segundo a STF, é legítima e não ofende o direito à vida, nem tampouco a dignidade da pessoa humana, a realização de pesquisas com células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados neste procedimento. Estudante estuda, Inéditas 2021. Quanto ao direito à vida previsto na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que o STF entende que, atendidos os requisitos legais, é direito da gestante submeter-se à antecipação terapêutica de parto na hipótese de gravidez de feto anencéfalo. Item correto. Segundo o STF, é direito da gestante submeter-se à antecipação terapêutica de parto na hipótese de gravidez de feto anencéfalo, previamente diagnosticada por profissional habilitado, sem estar compelida a apresentar autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão do Estado. Segundo o ministro do STF, Marco Aurélio, o feto anencéfalo, mesmo que biologicamente vivo, porque feito de células e tecidos vivos, seria juridicamente morto, de maneira que não deteria proteção jurídica. Estudante estuda, Inéditas 2021. Quanto ao direito à vida, previsto na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que o direito à vida abrange apenas a vida extrauterina, ou seja,
após o nascimento. Item errado. Direito à vida abrange a vida extrauterina, fora do útero, abrange a vida intrauterina, dentro do útero. A abrangência da proteção à vida intrauterina, que assegura a proibição do aborto no Brasil, que é apenas permitido em casos excepcionais, como, por exemplo, a grave ameaça à vida da gestante ou a gravidez resultante de estupro. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto ao direito à vida, previsto na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a doutrina considera que é dever do Estado assegurar o direito à vida em dupla finalidade. De um lado, o direito de continuar vivo, de outro, o direito de ter uma vida digna, boa. Item correto. A doutrina considera que é dever do Estado garantir o direito à vida em duplo sentido. Primeiro sentido, o direito de continuar vivo. Segundo sentido, o direito de ter uma vida digna, uma vida boa. Segundo o STF, é garantia dos indivíduos o direito à busca pela felicidade, como forma de realização do princípio da dignidade da pessoa humana. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que, segundo o STF, atendidos os requisitos constitucionais, os estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência social. Item correto. Segundo o STF, os estrangeiros residentes no país, se atendidos os requisitos constitucionais, são beneficiários da assistência social e têm direito ao benefício de prestação continuada, BPC. BPC é um benefício assistencial devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que os direitos fundamentais têm como titular somente as pessoas físicas. Item errado. Os direitos fundamentais têm como titular pessoas físicas, pessoas jurídicas e o Estado. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que, segundo o Supremo Tribunal Federal, o direito de propriedade é garantido ao estrangeiro não residente. Item correto. Conforme a STF, o direito de propriedade é garantido ao estrangeiro não residente. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a doutrina majoritária entende que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, desde que seja residente no Brasil. Item errado. A doutrina é pacífica em entender que os direitos fundamentais são previstos a qualquer pessoa que se encontre em território nacional, ainda que seja um estrangeiro residente no exterior. Segundo o STF, o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do status libertatis e a observância pelo poder público da cláusula constitucional do due process. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros, mas não aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à liberdade. Item errado. CF de 88, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que o rol dos direitos e das garantias fundamentais não se esgota nos direitos e deveres individuais. Item correto. O rol dos direitos e das garantias fundamentais não se esgota nos direitos e deveres individuais. Direitos fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que o rol de direitos fundamentais previsto no título 2 da Constituição Federal de 1988 é exaustivo. Item errado. O rol de direitos fundamentais previsto no título 2 da Constituição Federal de 1988 não é exaustivo. É exemplificativo e não taxativo. Os direitos fundamentais presentes no título 2 são denominados pela doutrina como direitos catalogados. Os direitos fundamentais previstos na CF de 88, porém, fora do título 2, são denominados como direitos não catalogados. Há outros direitos espalhados pelo texto constitucional, como, por exemplo, direito ao meio ambiente, princípio da anterioridade tributária. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais e os direitos de nacionalidade são espécies do gênero direitos fundamentais. Item correto. Constituição Federal de 88, título 2, Direitos Fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos, conhecidos como Catálogo dos Direitos Fundamentais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a eficácia diagonal dos direitos fundamentais refere-se à aplicação dos direitos fundamentais em relações assimétricas entre particulares, como, por exemplo, nas relações de trabalho. Item correto, teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais se aplicavam nas relações assimétricas, desigual entre particulares. São marcadas por uma flagrante desigualdade de forças em razão tanto da hipossuficiência quanto da vulnerabilidade de uma das partes da relação. Por exemplo, relações de trabalho, marcadas pela desigualdade de forças entre patrões e empregados. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais incidem diretamente nas relações entre particulares. Os particulares terão de cumprir os direitos fundamentais em suas relações. Item correto. Teoria da eficácia direta e imediata. É a tese que prevalece no Brasil.
é a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Os direitos fundamentais incidem nas relações entre particulares. Os particulares terão de cumprir os direitos fundamentais em suas relações. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais se aplicam apenas às relações entre o indivíduo e o Estado. E tem errado, teoria da eficácia vertical. Os direitos fundamentais se aplicavam nas relações entre o indivíduo e o Estado. De um lado, um ente superior, Estado, de outro lado, um ente inferior, indivíduo. Teoria da eficácia horizontal, efeito externo. Os direitos fundamentais se aplicavam nas relações entre particulares. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais não podem ser restringidos em situações de crises constitucionais, como, por exemplo, na vigência do estado de sítio. E tem errado. Os direitos fundamentais podem ser restringidos em situações de crises constitucionais. Por exemplo, seção 1, estado de defesa, seção 2, estado de sítio. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a Constituição Federal de 88 não previu, de forma expressa, a teoria dos limites, mas o dever de proteção ao núcleo essencial dos direitos fundamentais está implícito na Constituição Federal de 1988. Item correto. Segundo Gilmar Mendes, da análise dos direitos individuais pode-se extrair a conclusão errônea de que direitos, liberdades, poderes e garantias são passíveis de ilimitada limitação ou restrição. É preciso não perder de vista, porém, que tais restrições são limitadas. Cogita-se aqui dos chamados limites imanentes ou limites dos limites, que balizam a ação do legislador quando restringe direitos individuais. Esses limites, que decorrem da própria Constituição Federal de 88, referem-se tanto à necessidade de proteção de um núcleo essencial do direito fundamental, quanto à clareza, determinação, generalidade e proporcionalidade das restrições impostas. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que, quanto aos limites aos direitos fundamentais, segundo a teoria externa, a definição dos limites aos direitos fundamentais é um processo externo, extrínseco a esses direitos. Item correto. Teoria externa, teoria relativa. A definição dos limites aos direitos fundamentais é um processo externo, extrínseco. Se admite a resolução dos conflitos aparentes entre direitos fundamentais pelo juízo de harmonização, ponderação e pela aplicação do princípio da proporcionalidade. O núcleo essencial de um direito fundamental é insuscetível de violação. Porém, a delimitação do que é núcleo essencial dependerá da análise do caso real, concreto. Os direitos fundamentais são restringíveis, respeitado a proporcionalidade e a proteção de seu núcleo essencial. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!